O meu convidado de hoje é um dos jornalistas mais importantes do nosso Brasil, colega de trabalho agora da Rede TV, porque ele está apresentando Opinião no Ar aqui na Rede TV, Lacombe. Seja muito bem-vindo aqui do Sensacional, querido, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você. Olá, Lacombe, você teve uma infância assim bem tranquila no Rio, assim, né? Você é de uma família bacana, uma família que sempre incentivou você a estudar. Como que era a sua infância morando no Rio? Você era de pegar praia, surfar ou não? Assim, como que o pai mais rígido, a mãe mais rígida? Como que foi a sua infância? Minha infância foi maravilhosa, né? Eu sou carioca de Botafogo, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Morei ali em Botafogo até os 9 anos de idade. E não posso dizer que eu não tive sorte. Eu venho de uma família muito tradicional, né? A família Lacombe no Rio é uma família muito tradicional. Me dividi sempre entre essa vida mais ligada à praia, ao esporte, por conta do meu pai, e aos livros, né? Por influência do meu avô materno, né? Com quem eu tive uma relação muito próxima. É meu grande ídolo, meu avô materno. Então não Parece tenho que do que reclamar. tinha uma biblioteca na casa dele, que você vivia na biblioteca, né? Foi lá que você teve o gosto pela leitura, por gostar de escrever, foi por conta dele. É isso. Eram 30 mil volumes, imagina. Hoje eu tenho, a minha Uau. biblioteca tem mais ou menos 5 mil. Então, 6 vezes maior do que a minha biblioteca, que já é uma biblioteca bem Aham. considerável. E sempre vivi perto de livro, perto do meu avô. De onde surgiu essa paixão pelo jornalismo, né? Porque parece que você tentou diversas faculdades, né? Você queria ser psicólogo, enfim, chegou até a fazer terapia para descobrir que, né? Você não fez aquele teste vocacional, alguma coisa assim, para tentar Isso. descobrir qual que era qual que seria a sua profissão. E de onde veio a paixão pelo jornalismo? Vamos lá. Então, como eu disse, eu sempre fui apaixonado por livros por conta desse meu avô imortal da Academia Brasileira de Letras, Américo Jacobina Sim. Lacombe. Né? O meu pai era formado em administração de empresas e o meu pai não admitia que eu seguisse uma carreira que não fosse ligada, na época ele tinha razão, à profissão do futuro, que era computação. Na época a gente falava processamento de dados. Então, Uhum. ele sempre, desde muito pequeno, ele me dizia que eu tinha que seguir esse caminho. E eu não soube dizer ao meu pai, não, não é isso que eu quero, não tem a ver comigo, eu quero outro caminho, eu quero estudar letras. E aí, por influência do meu avô materno, eu quero fazer letras. Então, quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu passei para processamento de dados na PUC, eu estudava à tarde e à noite na PUC do Uhum. Rio, e fazia estatística na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de manhã. Era horrível, mas assim, eu tinha um receio de decepcionar meu pai, sabe? Eu tinha uma necessidade de agradá-lo, né? Isso é algo que eu abomino em qualquer pai, assim, né, que acabe fazendo com que o seu filho siga um caminho que não é o dele, que não reconheça na criança, no adolescente, no jovem, né, a capacidade de discernir e de se entender Uhum. e seguir o seu próprio caminho conforme as suas vocações, os seus desejos. E sabe como é que aconteceu de eu ter coragem de dizer a ele que eu não queria mais seguir aquele caminho, que aquele não era o meu caminho? Ele conseguiu para mim um estágio, né, numa empresa da qual ele tinha sido diretor. E nessa entrevista para o estágio, nessa área de computação, de informática, processamento de dados, TI, né, eu fui reprovado na entrevista. E a gerente de recursos humanos, né, essa aluna do meu pai, subordinada a ele no tempo que ele foi diretor dessa empresa, ela própria ficou meio sem graça de dizer a ele, olha, seu filho não demonstrou nenhum interesse pela área, pela função, pelo estágio, eu acho que você tem que sentar com ele e conversar. Então, a partir desse momento, nesse papo com meu pai, eu digo a ele, olha, o que eu quero fazer não é isso, eu gosto de livro, eu gosto de... Não, não dá, que não sei o quê. E eu fiquei meio perdido. E aí um dia ele chegou e falou, olha, eu consegui uma terapeuta, uma psicóloga para você fazer uma terapia, ela vai te ajudar a se encontrar e tal. E aí fui fazer essa terapia. E ao longo desse percurso com essa terapeuta, eu acabei decidindo que queria fazer então psicologia. E aí fui fazer psicologia, fiz um ano de psicologia na PUC do Rio também, até que, de novo, bom, não é a minha. Não é a Não é a minha. sua. Aí Gente, que fui para o meu difícil, pai, né? olha, o que eu quero fazer é letras, quero estudar literatura brasileira. Aí meu pai se revoltou. O cara do mundo corporativo, nem pensar. Falou, olha, você quer escrever, então você vai fazer jornalismo. E fui para o jornalismo. Imagino que deve ter sido muito triste para você, né? Não ver o seu pai estar do seu lado ali na sua formatura, de ver hoje você, né, um grande jornalista, muito respeitado no nosso país.
Imagino que foi difícil, né? Muito. É uma dor que eu trago e para a qual não tem solução, né? Bom, ele não soube nada da minha carreira, ele não acompanhou Você nada. que viu ele partir, você estava presente, né, Lacombe, quando ele Tá. partiu, né? É, Que trauma isso para você, né? eu não conseguia, Dani, nem falar sobre isso. Até pouco tempo atrás eu tinha muita dificuldade para falar desse momento, assim, porque a gente traz a vida inteira, mesmo quando a gente cresce, a gente traz em relação ao pai um sentimento de que ele é de alguma forma um super-herói, de que ele tem superpoderes, de que ele é quase que imortal. E ele teve um infarte na minha frente. Um dia a gente terminou de jantar, todos nós, minhas duas irmãs, minha mãe e eu, terminamos de jantar e logo após o jantar, meu pai de repente caiu duro. Eu fiquei numa situação muito complicada. Minhas irmãs correram, minha mãe também, e fiquei eu lá tentando fazer alguma coisa e fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca, que na época, hoje em dia, eu sei que já não se usa mais, mas na época se usava, enquanto um socorro, a gente tentava um socorro médico, enquanto a ambulância chegava. Foi um momento mais difícil da minha vida. Depois da partida dele, né, que um momento muito difícil na sua vida, como você conseguiu porque imagino que às vezes você deve ter ficado assim muito traumatizado, né? Você conseguiu dar sequência nos seus estudos, porque ele era uma figura muito importante em você, era uma pessoa que estava ali te cobrando, ó, vai menos à praia, vai fazer isso, né? Ele era um mestre, né, que te guiava ali para você trilhar um caminho melhor, de aprendizado melhor, enfim, como que ficou essa parte assim? E você tão jovem, né, 21 anos, né, com a vida ali começando, às vezes precisava de conselhos, né? Sei lá, estava começando às vezes a namorar. Imagino com dificuldade, curiosidades, assim, como que você conseguiu ter como que eu posso dizer, essas respostas, né, que você queria ouvir do seu pai e naquele momento você não tinha? Ele sempre foi uma referência, né? Para o bem e para o mal. Foi um momento muito duro, muito duro. Ele, mal ou bem, ele me orientava, ainda que ele se equivocasse eventualmente. E para que eu não ficasse ali amargurado e sofrendo muito com aquilo, eu me via assim, um homem da casa, né? Porque eu tenho duas irmãs. Então, era mais uma responsabilidade, acaba sendo mais uma responsabilidade. O que eu fiz foi meter a cara nos estudos, conseguir traçar uma estratégia ali para seguir a minha carreira no jornalismo e acabou dando Seu certo. primeiro trabalho já foi na TV, já, né? Você já sonhava entrar já direto na TV? Qual que eram as suas expectativas de trabalho? Não, TV nunca passou pela minha cabeça. Jornalismo não tinha passado, TV menos ainda. Quando eu fui fazer jornalismo, como opção a letras, né, obviamente que eu pensava em jornal e revista, né, os impressos, porque não havia internet. Mas a TV Bandeirantes do Rio, eu tinha um colega de faculdade que já estava estagiando lá e tinha um professor que também trabalhava lá. A TV Bandeirantes abriu a inscrição para estágio. E esse professor e esse meu colega cismaram, assim, pô, você tem uma cara boa, você tem uma voz boa, você tem um porte bom, você é um cara articulado, você devia pensar em televisão também, você fica só voltado para impresso, para jornal, para revista, abre o seu leque, vai experimentar a televisão. E eu fui aprovado, eu fui escolhido. E aí embarquei nessa, isso foi em 88. E nessa época você fez um bico de modelo também, que eu tô sabendo, hein? Deixa eu explicar por quê. Nessas épocas em que eu tinha meus entreveiros lá com meu pai, de vez em quando ele dava uma cortada na grana, né? Eu precisava. Aí eu tinha um amigo que era modelo, um colega de colégio, um grande amigo, que era modelo, cujo irmão era fotógrafo. E esse meu amigo falou: pô, faz com meu irmão umas fotos. Aí eu fiz o tal do composite, deixei esse composite lá na agência desse meu amigo, que era modelo, e começaram a me chamar para fazer mais filmes publicitários. Então fiz vários. E depois você foi ter um tempo, você foi morar em Florianópolis, né? Que você acabou trabalhando numa afiliada lá, né, da Globo, não foi? Eu fui para ficar um período curto, acabei ficando de 92 até 97, até ir para a Globo. Inclusive conheci minha mulher em Florianópolis nesse período, ela é uma gaúcha. Então, eu quero saber de tintim por tintim dessa história. E a gente se conheceu na Praia Mole. E eu estava batendo um frescobol com um amigo meu, na beira da água, e quando ela já tinha me visto na TV, já tinha me visto na praia, e eu ainda não a tinha visto, não tinha notado a Giza. E eu estou batendo meu frescobol e ela passa perigosamente assim perto de mim, a caminho da água. E ela era, nessa época, ela detesta que eu conte isso, mas ela era a musa do verão em Florianópolis. E ela passou por mim e eu só a vi indo em direção à água.
Nesse momento já deu um clique, aí a parte erótica. Ela foi para a água, eu falei, bom, Marcos era meu parceiro, deixa eu parar um pouquinho, vou parar o jogo um pouquinho. Eu preciso saber de onde veio essa mulher, né? Porque eu não tinha notado ainda onde é que ela veio, eu preciso saber onde é que ela está, eu preciso conhecer. E aí, quando ela sai da água, ela fez de propósito, passou por mim de propósito, para ser notada. Quando ela sai da água, ela não passou perto de mim, ela deu uma desviada e passou longe e foi sentar mais distante de mim. E aí eu dei um tempinho, respirei um pouquinho e fui até ela, com aquela velha cantada, só que melhorada, não é aquela cantada de você vem sempre aqui, mas é uma variação disso. Eu falei, oi, tudo bem? Puxa, você não vem à Praia Mole sempre, né? Porque se você viesse à Praia Mole sempre, eu já teria visto você, eu nunca te vi aqui. E aí ela, não, eu vou mais à Praia Brava. E começou assim, só que ela com óculos escuros. Eu sou louco por olho claro, eu tenho um fraco por olho claro. E na hora que a Giza tirou os óculos, e eu vi aqueles olhos verdes, eu falei, meu Deus do céu, agora danou-se, agora eu tô entregue. E foi assim. Você sempre sonhou em ser pai, e a Giza parece que não estava muito afim de ter filhos, né? Não, Como que você conseguiu para virar essa chavinha assim? Foi acidente ou não? Ou vocês planejaram? Um pouco. Quando a gente casou, ela falava sempre, eu não quero ser mãe, não quero ter filhos. Mas eu sentia que não era algo definitivo. Muito jovem, que era né? mais da boca para fora. Então, ela já não não usava nenhum método contraceptivo e tal. A gente tentava evitar de algumas formas, mas não estava muito preocupado se fazia acontecesse. Tabelinha? Você fazia tabelinha? Ixi! Errando na conta sempre. E é verdade que você que descobriu que ela estava grávida? Foi. Ela começou a ficar... Pedro nasceu em 98, né? Meu mais velho. Ela começou a ficar bem estranha, a Giza. Começou a ficar um pouco mais agressiva, ela começou a ficar cansada, ela começou a ficar estranha, ela estava diferente. E eu falei imediatamente para ela, você está grávida. Assim, mas logo, assim, poucas diferenças, poucas nuances de comportamento, você está grávida. E ela ficou chateada comigo. Estou grávida nada, para com esse papo, que coisa ridícula, não me enche. E eu falei, faz um exame. Ela fez o exame e não deu outra. Né? Aí deu outra. E o Bruno veio 3 anos depois, que era também algo que não estava acertado entre a gente, mas a gente concordava que era o ideal, né? Que você não tivesse 2 filhos com distâncias uma distância muito longa entre um e outro. Né? E por que você decidiu sair de Florianópolis? Florianópolis, o jornalismo, você é jornalista, o jornalismo fora do Rio, de São Paulo, de Brasília, de algumas praças importantes, ele é um pouco limitado, né? Então, chega uma hora que você precisa realmente ampliar seus horizontes. Eu achei que era hora de tentar de novo, na minha própria cidade, um horizonte maior. E aí tiro férias e vou lá falar com a Alice Maria, que tinha montado a Globo News em 96. Isso foi em 97, então a Globo News tinha 1 ano. E ela tinha sido minha diretora na Manchete. Falei, vou procurar a Alice e vou ver se eu consigo uma oportunidade na Globo News com ela. Não havia na Globo News naquele momento uma vaga para mim, mas ela me conduziu para o diretor regional de jornalismo da Globo, da Rede Globo, o Laerte Rimoli, que simpatizou comigo, gostou de mim e me contratou. Você já cobriu grandes acontecimentos, né? Assim, a Torre Gêmeas. Essa cobertura de 11 de setembro foi algo inacreditável, porque é uma perplexidade, né? Você começa a ter que passar a informação de algo que você não está entendendo muito bem. Você começa a pensar nas consequências daquilo, você começa a viver um drama absoluto, enorme, mas você é um jornalista, você tem a pessoa física, você é um ser humano com emoções, mas você é uma pessoa jurídica, ao mesmo tempo você é um profissional que tem que manter de alguma forma a calma, né? Você tem que ter discernimento, você tem que ter lucidez, e aquele momento isso era muito difícil. Quando o segundo avião pega a outra torre, né, a primeira já atingida, Leila e eu não entendemos muito bem. Para entender aquilo, para manter a calma, para lidar com todas as informações que despencaram sobre a gente, que surgiam a cada segundo, e todos os boatos e voos que estavam desaparecidos. Foi uma situação, confesso a você, foi a segunda cobertura mais difícil da minha vida, e depois eu explico por que foi a segunda. Mas é um dia em que eu cheguei em casa, depois de, sei lá, 15 para as 9, 15 para as 10, até 4h30 da tarde, 7 horas praticamente de cobertura, e me joguei na cama e fiquei ali, sei lá, 2h30, 3 horas, olhando para o teto,
e imaginando o que viria pela frente, o que seria do mundo, sabia que tudo ia mudar. E a primeira foi o avião da Chapecoense, que foi, né? Essa tragédia da Chapecoense foi um tapa na minha cara, né? Porque depois do 11 de setembro, uma empáfia que não é muito condizente comigo, eu vivia dizendo, bom, depois dos atentados de 11 de setembro, depois daquela cobertura, como jornalista, nada mais vai parecer tão difícil, nada mais vai exigir tanto de mim, eu estou preparado para qualquer coisa. E, de repente, surge essa história da tragédia do avião. Eu não falo acidente de maneira alguma, porque a gente sabe hoje que não foi um acidente, né? Foi uma irresponsabilidade, uma consequência, né? Um avião sem combustível. E eu me lembro exatamente desse dia, e quando cheguei, o chefe de redação do Esporte, na época, Gustavo Maria, estava lá, e eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei a ele, tem alguém nosso nesse avião? Ele falou, tem. E quando a gente entrou no ar um pouquinho antes do horário até, a gente entrava às 7h30 nessa época, entrou às 7 da manhã, e começaram a surgir informações de sobreviventes, sempre com a esperança de passar a informação de que, olha, acharam, sei lá, todos estão bem, todos estão vivos, meus amigos, meus companheiros, e quando termina o jornal eu realizo que ali havia acabado também a esperança de encontrá-los. Foi difícil você estar tanto tempo no lugar, de repente, não estar mais, de se romper isso? É difícil, assim? Foi difícil para você? Muito. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nenhuma. Durante algum tempo eu tive a ilusão de que eu me aposentaria na Globo. Assim. Eu não me preparei para sair da Globo. Mas, obviamente, o que me deixou magoado foi a sensação de ter, de alguma forma, virado custo. Né? Porque era o momento em que começaram os cortes nos cortes, né? E eu fui quase que o primeiro da fila. Então, isso não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Me anunciaram em janeiro que o meu contrato, que vencia só em maio, isso também é outro fator, né? Eles me tiraram do ar em janeiro de 2017, mas o meu contrato ia até o fim de maio de 2017. Então, eu tive esse período todo para digerir a situação, para me preparar, para sondar o mercado, para encontrar outros caminhos. Não tenho rancor, não tenho mágoa, só tenho gratidão, não tenho contra a empresa absolutamente nada, absolutamente nada. Eu tenho hoje críticas, sim, me posiciono sempre quanto a isso, eu tenho críticas ao jornalismo que a Rede Globo faz, eu tenho, né? Como eu tenho a Folha de São Paulo, né? Eventualmente ao Estadão, ao Estado de São Paulo, ao UOL, eu tenho críticas a alguns veículos de comunicação tradicionais que agem como se fossem um partido político derrotado nas eleições, né, que só pensam em derrubar um governo. Não acho que seja o papel da imprensa. Mas a instituição, a empresa Globo, só gratidão. Depois você foi para a Band, né? Você ficou um tempo na Band, você chegou a apresentar o programa com a Silvia Popovic. Como que foi dividir a apresentação com uma mulher? Vocês também tinham, né? Ela tinha um posicionamento, você também tinha outro. Tinha um conflito ali também, assim, tinha uma divergência, assim, de pensamentos, assim. Batia muito de frente com ela? Eu gosto muito da Silvia. O programa foi pensado para ser uma revista eletrônica, né? A gente tinha um bloco inicial de jornalismo que era bem curtinho, né? De 10, 15 minutos, porque a gente recebia de um jornal. Então a gente fazia uma transição continuando mais ou menos no clima do programa anterior. Né? E as divergências e as opiniões começaram a surgir muito naturalmente. Não foi nada planejado, nada pensado. E surgiu no caso da Ágata, se não me engano, da menina que foi morta lá com um tiro acidental de um policial. E a Silvia se posicionou naquele dia, após a reportagem, dizendo que, e metendo o pau na polícia, dizendo que a polícia era um absurdo, que a polícia matava, que a polícia atirava ele, que a polícia não defendia a vida, que não estava preocupado com ninguém. E eu fui um pouco mais comedido. Eu falei, olha, nós não temos ainda a perícia, não temos a investigação, vamos aguardar. Se foi realmente da arma de um policial que partiu o tiro que matou a Ágata, ele deve ser identificado, deve responder por isso, mas nesse momento a gente tem que tomar um certo cuidado e, mais do que isso, a gente tem que entender que mesmo que tenha sido um policial responsável pelo tiro, né, a gente tem que entender que os traficantes, né, e que os usuários de droga também, eles têm sempre uma parcela de culpa, né, em casos assim. Então a gente sempre se manteve na paz, assim, respeitando o direito de um outro ter opinião, ainda que não a gente respeite
a opinião do outro, você tem que respeitar o direito do outro ter opinião. Né? Houve uma rusgazinha aqui, outra ali, mas nada que a gente não conseguisse sentar e se entender. Entendi. Mas, por exemplo, agora você está fazendo opinião no ar, na Rede TV. Eu andei pesquisando um pouco sobre você, fuçando a sua vida um pouco, e eu vejo que tem muita divergência agora com nome e sobrenome. Uma moça, bem magrinha, bonitinha, mas é bem bravinha que eu vejo assim, ela no ar. Ela não deixa a peteca cair, não. Ela, né, ela fala o que ela pensa. Amanda Klein. Tem uma divergência entre vocês ali também, hein? De opiniões, né? Na verdade, ela é um contraponto, né, a entrevistados, né, mais à direita, liberais, conservadores, e, sim, ela é o contraponto a mim e ao Silvio Navarro. Né? Mas eu sou um cara extremamente educado e elegante, eu jamais vou ser indelicado com a Amanda. Temos divergências enormes, né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado nos contrapontos, porque a mentira não serve como contraponto. Né? A gente precisa trabalhar com fatos. Mas a gente se entende também, a gente não tem, assim, fora do ar. Mas vocês vão ali tomar um cafezinho ali na lanchonete da Rede TV, depois que termina o programa? Sim, a gente tem sempre, depois que termina o programa, a gente tem o nosso cafezinho ali na reunião de produção, é tranquilo, a gente fala sobre o que achou bom, o que achou ruim, não tem problema nenhum quanto a isso, né? O Lacombe, eu dei uma fuçada na sua rede social, no seu Instagram, ali no seu perfil, tudo. E você recebe muita cantada? Fiquei sabendo que você recebe muita cantada da mulherada, recebe nudes de homem, de mulher, de tudo que é jeito. E aí, como que é? Recebia? Não recebia? Recebia, porque se eu estou recebendo agora, eu não vejo mais. Mas pelo Instagram eu já recebi, sim, infelizmente, nudes de mulheres, de homens. Eu sou um cara, não vou dizer que eu não seja vaidoso, todo mundo precisa de... Você é vaidoso? Porque Leonino não é vaidoso, Leonino gosta de se cuidar. Eu não me considero muito, mas eu acho que todo mundo precisa de um nível mínimo de vaidade, né? Mas você faz assim, botox, algum tratamento estético, laser, depilação? Não, olha, já recebi, nos últimos meses, eu recebi 3 propostas de clínicas de cirurgia plástica e de fazer plástica? E de dentistas também, para fazer uma recauchutada aqui geral, né? De graça. Não, tô fora. Não. Olha, pessoas especiais fizeram questão de mandar mensagens para você. E tem 3 coisas que eu queria falar sobre você que eu admiro muito. E a primeira delas é a sua elegância. Eu acho você uma pessoa super elegante, não só na maneira de se comportar em todas as situações, mas principalmente na hora de conversar com as pessoas, no tratamento, no dia a dia, com todo tipo de pessoa. Você trata as pessoas super bem. O segundo ponto que eu queria destacar é a sua sinceridade. Você é muito sincero, a sua verdade. Você é pela verdade, luta por ela e se expressa através dela. E o terceiro ponto que eu queria destacar é a coragem, né? A sua coragem, porque para falar a verdade é preciso muita coragem, principalmente na sua área, né? E são 3 adjetivos, são 3 coisas que você tem que eu considero maravilhosas e que eu sei que você vai deixar de legado para os nossos filhos, tenho certeza. Eu te amo. Beijo. Aí, paizão, surpresa, hein? Ó, eu vim aqui com essa cara de cansado de estudante de aula online pra te falar que tu é um cara incrível, de verdade. Eu sempre olho pra você com um olhar de admiração, você não tem ideia. Eu acho que a sua maior qualidade, cara, pô, pai, você é o cara mais esforçado que eu conheço. Você sempre tá estudando, você sempre tá procurando saber tudo, você sempre tá procurando ser o melhor no seu trabalho. Você é incrível, cara. E... pô, eu não tenho mais nada pra falar. Você literalmente é o meu ídolo. E sempre vai ser. Você é o cara que eu mais admiro na minha vida inteira e nunca vou parar de admirar, pai. Beijo. Fala, paizão. Só queria te mandar um beijo aqui por meio dessa mensagem, cara, pra dizer que você sempre foi um cara incrível assim na minha vida. Desde pequeno sempre me acompanhou. Mesmo quando você estava longe, você sempre quis saber como é que eu estava, sempre me procurou para conversar, para me guiar. Você é um exemplo de pai, um exemplo de pessoa. E é isso, queria te mandar um beijo. Pô, não estava no programa, né? Isso. O que dizer? Pô, minha família é tudo, né? Nossa, sem eles eu fico sem ar, né? Sem eles eu perco o chão, eu preciso
muito de tê-los por perto, e se eles encontram em mim essa referência e esse ídolo, eu com certeza me alimento da energia que eles me mandam, né? Eu me alimento desse amor que eles têm por mim e devolvo em dobro. Que lindo, Lacombe. Nossa, que demais falar com você, adorei. Muito obrigada, tá? Por ter passado essa tarde aqui com a gente, né? Você que é um homem tão corrido, né? Ocupado. Agradeço, eterna gratidão, viu, gente? Muito obrigada, viu, querido? Obrigada pela linda entrevista, viu? Saber um pouquinho Obrigado, mais da sua trajetória. Eu que agradeço. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês na Rede TV. Estou muito feliz. Que legal. Gente, palmas para o Lacombe, esse super jornalista aqui da nossa Rede TV, que é nossa agora, né? Tem Opinião no Ar, um programa super legal, vale a pena assistir. Muito obrigada mais uma vez, viu? Gratidão.